Olá a todos, eu sou o professor Samuel Marques, de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos, e estamos iniciando agora o nosso evento gratuito aqui no canal para o concurso da Guarda Municipal de Jundiaí. Antes de a gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir a você já de imediato para deixar seu like no nosso vídeo, pois é muito importante essa sua interação, esse seu engajamento, para que assim a Implacável possa ofertar mais e mais aulas gratuitas como esta no canal. E para você que está chegando agora e não sabe, a Implacável Concursos é o maior preparatório para guardas municipais do país. Por isso, você não pode deixar de fazer parte dessa grande comunidade. E para isso é simples, basta você clicar no botão inscrever-se, ativar o sininho das notificações e também acompanhar as nossas redes sociais. Você pode buscar tudo isso na descrição deste vídeo, tá bom? E se você quiser entrar em contato com a nossa equipe, nós também temos um telefone de atendimento aí para esse contato direto, tranquilo? Bom, é um grande prazer estar aqui com vocês e vamos agora iniciar a nossa aula de revisão sobre direito constitucional para o concurso da Guarda Municipal de Jundiaí, em que eu separei questões da nossa banca, a banca VUNESP, e eu vou extrair o máximo de conhecimento possível de cada questão, de modo que a gente assim faça uma revisão efetiva sobre esses assuntos que são sensíveis para a nossa prova. Então vem aqui comigo, por favor. Antes de a gente iniciar, só deixar aqui para você mais uma vez, tá? Agora, no caso, o meu Instagram, @profsamuelmarques, para que você se quiser acompanhar outras aulas gratuitas em que eu estarei aqui no canal, ou então se você quiser tirar alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, basta mandar mensagem lá no meu direct que terei maior prazer de lhe ajudar, beleza? Bom, pessoal, vamos lá para a nossa primeira questão, questão da banca VUNESP, sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha lá, ó, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Pessoal, para quem não conhece essa disposição de fundamentos, nós encontramos ela a partir do artigo 1º da nossa Constituição Federal. Os fundamentos estão no artigo 1º, mas no estudo no que nós chamamos os chamados princípios fundamentais. E aí eu quero, de imediato, já trazer para vocês essa compreensão. Olha, sempre que falar de princípios fundamentais, nós estamos diante do título 1 da Constituição Federal. Esse título 1 vai do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Carta Constitucional. Coloca aqui, ó, artigo 1º ao artigo 4º. E o que é que tem de interessante dentre esses artigos? É que nós entendemos que aqui nós temos 4 tipos de princípios fundamentais distintos. E aí eu quero identificar com vocês quais são esses 4 tipos de princípios fundamentais. Muito cuidado! Princípio fundamental é um gênero, e desse gênero nós encontraremos espécies. Espécies que são os fundamentos da República Federativa do Brasil, como indicado na questão, mas também como indicativos de separação dos poderes, objetivos fundamentais e princípios das relações internacionais. E aí, de imediato, eu quero mostrar para você como é que você deve se portar diante de questões sobre princípios fundamentais. O primeiro passo é saber identificar o que está pedindo. E para isso, você tem que conhecer do texto da Constituição a partir da natureza de cada um dos princípios. Olha, lá no artigo 1º da Constituição Federal, nós encontraremos o que chamamos por fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, se a questão pedir o fundamento, a gente vai observar somente para qual artigo? O artigo 1º. Só que lá no artigo 2º, nós encontraremos outros tipos de princípios. A gente vai encontrar o famoso princípio da separação dos poderes. Separação dos poderes. Além disso, pessoal, nós temos o artigo 3º. O artigo 3º corresponde aos chamados Objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da RFB, da República Federativa do Brasil. E lá no artigo 4º, nós encontraremos os princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. Então, o primeiro ponto que você deve saber é se identificar dentre os princípios fundamentais. Temos esses 4 tipos de princípios fundamentais e eu identifico inicialmente a partir da natureza de cada um. Se falar em fundamento, só o artigo 1º. Se falar em separação dos poderes, só o artigo 2º. Se falar em objetivo, só o artigo 3º. E se falar em princípio das relações internacionais, eu observo para o artigo 4º. Repara bem como esse recorte é importante. Olha lá a primeira questão. Ó. A primeira questão pediu para a gente assinalar o que é fundamento. E sabe o que é que acontece? Os itens aqui correspondem, pessoal, a todos eles a princípios fundamentais. Mas, obviamente, somente um deles é que será fundamento. Os demais aqui podem ser objetivos, podem ser relações internacionais.
Mas se a questão pediu para eu assinalar o que é fundamento, eu vou marcar só o que está no artigo 1º da Constituição. E aí, para lhe auxiliar a lembrança sobre o artigo 1º, eu vou trazer aqui para você um bizu que é famosíssimo, você já deve ter ouvido falar. Bizu é toda aquela dica rápida que nos ajuda a melhor assimilar as informações aprendidas dentro do texto da Constituição. E qual é o bizu sobre os fundamentos? Nós temos um bizu chamado de Saussure-Vaplu, já ouviram falar? É um método mnemônico em que nós conseguimos indicar ali as iniciais de cada um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vou colocar aqui e vou associar com vocês, tá? Saussure-Vaplu. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Para associar, só é de soberania, si é de cidadania, di é de dignidade da pessoa humana, va é de valor social do trabalho da livre iniciativa e plu é de pluralismo político. Nós temos então no artigo 1º o famoso Saussure-Vaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Eles são os fundamentos. E aí você não confundem com os demais, tá bom? Não deve confundi-los com os demais. Bom, falou do artigo 2º, esse é o mais fácil, separação dos poderes. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Aí a gente vai falar de legislativo, executivo e judiciário, né? Tudo bem. Os objetivos, eu quero trazer logo para vocês também um bizu para lembrar sobre eles. Olha, o bizu dos objetivos é semelhante ao bizu que a gente utiliza para os fundamentos. Qual é o bizu para os objetivos? É o bizu do CONGAER-PRO. Vou colocar aqui para vocês e vou explicar em que sentido eles significam, tá bom, pessoal? CONGAER-PRO é um mecanismo também, um método mnemônico de utilização para a assimilação das informações constitucionais. CONGAER-PRO é porque nós temos aqui as iniciais dos verbos indicados no artigo 3º. O CON é de construir uma sociedade livre, justa e solidária, o GA é de garantir o desenvolvimento nacional, o ER é de erradicar a pobreza e a marginalização, o RE é de reduzir as desigualdades sociais e regionais, e o PRO é de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Então, se você observar, o CONGAER-PRO ele vai lhe auxiliar também a lembrar dos objetivos da República Federativa do Brasil. Então, essa é uma forma de assimilação importante, tá bom? Separação dos poderes, como a gente viu, é fácil. E, por último, nos sobram os princípios das relações internacionais. Quanto às relações internacionais, se você observar o texto da sua Constituição, o artigo 4º associa 10 incisos como das relações internacionais. É uma lista extensa. Fala-se lá que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aí fala da independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. É uma lista muito extensa. Só que eu quero associar com vocês isso de forma mais fácil, tá? Olha, pessoal, em prova de concurso público isso se torna fácil, por quê? Porque como nesta questão aqui, a primeira questão, que está pedindo para você assinalar o que é fundamento, o que é que o examinador faz, tá? O que é que a VUNESP fez? Ela colocou um dos itens que já a gente vai ver como fundamento e os demais ela associou como outro tipo de princípio fundamental, ou como objetivo ou como princípio das relações internacionais. E aí, para você não precisar decorar os 10 incisos do artigo 4º, o que é que eu sugiro? Se você sabe o que são os fundamentos, que é o famoso Saussure-Vaplu, você sabe qual é a separação dos poderes e sabe quais são os objetivos? O que sobrar será princípio das relações internacionais. É a forma mais fácil de você acertar qualquer questão sobre essa condição, beleza? Porque é assim que o examinador cobra e já que ele toca a música desse jeito, a gente aprende a dançar de acordo com a música que está sendo tocada, né? Então essa ideia é importante para nós. Mas vamos agora responder a nossa questão. Olha, a primeira questão diz, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Para cá, basta lembrar do Saussure-Vaplu, o que nós associamos de acordo com o artigo 1º da Constituição. Bom, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Olha o item A, pluralismo político, já matei a questão, item A é o gabarito que nós devemos assinalar. Beleza, muito fácil, né? Mas olha o item B, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha o CON, pessoal. O CON do CONGAER-PRO é de quê, hein? É de objetivo da República Federativa do Brasil. Logo, eu não devo marcar porque o item pediu aqui para ser assinalado como fundamento. E aqui é um objetivo. Olha lá, defesa da paz, está falso.
Defesa da paz, que nem é fundamento nem é objetivo, sabe o que ela é? É princípio das relações internacionais. Beleza? Fica fácil se você assimilar dessa maneira. Olha o item C. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Lembra do CONGAERPRO? O ER é de erradicar, o RE é de reduzir. Aqui nós estamos diante também de quê, pessoal? De objetivo da República Federativa do Brasil, por isso que está falso. E o item é independência nacional. Isso aqui não é nem objetivo nem fundamento, isso é princípio das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. Então, se você utilizar esses métodos para assimilar e conhecer do texto da Constituição, isso muito vai lhe auxiliar a responder qualquer questão em prova. Questões até mesmo em concursos públicos de mais alto nível do que o que você vai fazer. Repara que qual concurso foi cobrado isso, pessoal? Foi cobrado no concurso de auditor fiscal de tributos municipais, um concurso de nível superior, cuja exigência aqui de raciocínio jurídico é bem mais elevada do que para um concurso de guarda municipal, tá bom? E é nessa mesma perspectiva que é cobrado para todos. Obviamente, a gente vai observar que alguns assuntos podem ser mais detalhados em provas de concurso público, mas quanto aos fundamentos, quanto aos princípios fundamentais, para todos os concursos, independentemente da natureza do cargo, o nível é o mesmo. Não tem como a gente escapar, dá para a gente responder bastante só pela literalidade, beleza? Bom, item A é o gabarito da primeira questão, e eu passo com você agora para a nossa segunda questão. Olha lá, ó. Nos termos do artigo 3º da Constituição Federal de 88, é objetivo fundamental da República Federativa do Brasil garantir. Pessoal, olha que interessante, tá? Ó, aqui mais uma questão da banca VUNESP e está falando sobre o artigo 3º. Se está falando sobre o artigo 3º objetivo, eu vou observar somente para ele, para o famoso CONGAERPRO. E aí a questão já falou aqui, ó, garantir. O que é que nós encontramos lá dentro do texto da Constituição? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação, né? Olha o item A. Pluralismo político. Isso aqui está falso, porque pluralismo político corresponde a um fundamento da República Federativa do Brasil. É o PLU aqui dos fundamentos. Falso. Olha o item B. Valor social do trabalho da livre iniciativa. Está falso também, porque está aqui, pessoal. Ó, é o VA do Socidiva PLU. É fundamento. Item C. O desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Está correto? Está correto. Ah, professor, mas cadê o CONGAERPRO nas questões? Nos itens? Olha, não precisava porque ele colocou aqui já no enunciado, ó, garantir o desenvolvimento nacional. Por isso, desenvolvimento nacional é o item a ser assinalado. Olha o item D, a dignidade da pessoa humana, isso aqui é fundamento. Item E, a cidadania, isso é fundamento. Repara mais uma vez como o examinador faz, pessoal. Em prova, de fato, ele utiliza da literalidade do texto da Constituição e tenta ele confundir trocando por outros tipos de princípios fundamentais. Se falou só objetivo, eu vou observar só para o artigo 3º. Se falou fundamento para o artigo 1º, se falou relações internacionais para o artigo 4º, e se falou em separação dos poderes só para o artigo 2º. É essa a perspectiva de análise que devemos fazer para cá. E com esse raciocínio, muito facilita a nossa vida, não é? É assim que será cobrado na sua prova sobre os princípios fundamentais. Mas deixa eu explicar mais um pouco, tá? Princípios fundamentais é o todo. Agora, cada um desses artigos corresponde a uma espécie de princípio fundamental. E por isso eu gostaria também que você tomasse cuidado com outros tipos de questionamentos. Porque o examinador ele pode ser generalista ou ele pode ser especialista. Como assim? Se o examinador for generalista, ele vai pedir para você marcar algum item correspondente a princípio fundamental. Se pedir para você assinalar um princípio fundamental, aí você pode fechar os olhos e marcar qualquer coisa, do artigo 1º ao 4º da Constituição. Mas se ele especializa qual é o princípio fundamental que você deve marcar, aí você vai observar de outra maneira. Pediu para assinalar um fundamento, é só o que está no artigo 1º. Pediu para assinalar um princípio das relações internacionais, é só o que está no artigo 4º. E esse é o raciocínio que nós devemos exercer, beleza? Bom, então aqui fica um raciocínio importante sobre os princípios fundamentais, artigo 1º ao 4º da nossa Constituição. E eu passo com vocês agora para a nossa terceira questão, vamos lá resolvê-la, tá bom? Ó, lá diz assim, nos termos da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, entre outros nos termos seguintes. Beleza. Olha lá o item A, pessoal. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicado. E aí, pessoal, isso aqui está correto, está? Bom, está sim. Se a gente observar, é exatamente o que dispõe o artigo 5º, inciso 62 da nossa Constituição. O inciso 62 do artigo 5º fala sobre a comunicação imediata da prisão. Até falar um pouquinho sobre ela aqui para você, tá bom? Comunicação imediata da prisão. Segundo diz a Constituição Federal, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre deverão ser comunicados imediatamente a quem? Ao juiz competente e à família do preso ou pessoa por ele indicada. Então, essa comunicação imediata da prisão deve ser feita ao juiz competente e, além de ser feita ao juiz competente, também deve ser feita à família do preso. E caso também o preso não tenha família, aí entra uma alternativa, que seria a pessoa indicada. Beleza? É isso que diz o texto do artigo 5º, inciso 62 da Constituição. Só que eu quero explicar para vocês isso aqui, tá? Quando a gente fala em comunicar ao juiz competente, para que isso serve, hein? Olha, existe um fundamento, existe um motivo para tal. Comunica-se prisão ao juiz competente porque ele é o responsável por fazer o que nós chamamos por análise da legalidade. Se o juiz competente entender que determinada prisão é ilegal, o que é que ele deve fazer sobre essa prisão, hein? Ele deve relaxá-la, não é assim que funciona? Então, olha, é papel do juiz fazer a análise da legalidade. Caso ele perceba que a prisão é ilegal, ele imediatamente relaxará da prisão. Tudo bem? Agora, para que se comunica a família ou pessoa indicada? Existe um motivo também. Olha, o cara foi preso. Se ele foi preso, ele vai ter que comunicar ao juiz para que o juiz faça análise da legalidade, mas ele também tem o direito à sua defesa. Quem é que normalmente contrata um advogado para promover a defesa do indivíduo preso? É a família, não é? E caso ele não tenha família, pode ser um amigo, uma pessoa indicada para isso. Então, olha, para que a gente entenda o motivo pelo qual comunica-se a família ou a pessoa indicada, é para a promoção da defesa. Mas eu quero trazer para vocês uma compreensão importante, tá? Que as bancas de concurso público, elas tendem a ali confundir. O que é que acontece? Em prova, costuma-se dizer que a comunicação imediata da prisão será feita ao juiz competente ou à família do preso. Ponto. Certo ou errado, hein? Está errado. Cuidado, porque se analisarmos o texto da Constituição, esses pontos eles são cumulativos. Tanto se deve comunicar ao juiz, como se deve comunicar à família do preso. A alternativa só está entre família ou pessoa indicada, no sentido de que sempre se comunica o juiz e família ou juiz e pessoa indicada. Mas não existe alternativa entre juiz e família. Por que não existe? Porque dois papéis devem ser atendidos sempre. É essa a visão que a gente deve ter. E para você reparar, isso é cobrado em prova. Para quem não visualizou, recentemente nós tivemos aqui no estado de Santa Catarina, no Brasil, uma prova de oficial da Polícia Militar do Estado, tá bom? E aí, pessoal, nessa prova de oficial da IPMSC, teve um item lá que correspondia ao artigo 5º e dizia que a comunicação imediata da prisão deverá ser feita ao juiz competente ou à família do preso e pessoa por ele indicada. Aí eu pergunto, existe alternativa entre juiz e família? Existe não. Por isso a gente deve tomar muito cuidado, tá bom? Cuidado quanto a esses pontos, esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Aqui no caso, pessoal, está correto, tá? Ó, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão sim comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada. Isso na forma do que dispõe o artigo 5º, inciso 62 da nossa Constituição. E aí, eu aproveito o ensejo para destacar que esse item aqui está correto e para lembrar para vocês que a literalidade do texto da Constituição é muito fundamental para todos nós. Inclusive, já fica até uma dica, tá? Na sua prova, o artigo 5º ele está bem destacado como um ponto a ser cobrado. Por isso, leia bastante o texto do artigo 5º da Constituição.
Se possível, coloque nos seus estudos diários, pessoal, pelo menos uma vez por dia no seu estudo aí, até a data da sua prova, leia o artigo 5º da Constituição. Mas quando eu falo ler o artigo, não é em referência a você começar a ler e tentar entender as palavras, não. Quando eu falo neste momento, é para ler mesmo, só para repetir as informações, por mais que você não entenda nada ali. O que é que eu quero que você garanta, primeiramente? A familiaridade com o texto constitucional. Porque tem muitas vezes que a gente se familiariza com uma coisa, nem aprendeu aquilo, mas pelo fato de estar familiar com aquelas disposições, quando lê uma questão, você percebe que aquele item está esquisito. E muitas vezes o fato de estar esquisito é porque ele está errado. E quando você encontra familiaridade com outro item, você o marca como correto, nem sabe se está correto mesmo, mas acaba acertando. Essa é uma forma muito efetiva de estudo também, tá bom? Então coloque nas suas leituras diárias o texto do artigo 5º da Constituição, pois eu garanto que questão como essa aqui será cobrada, e se você conhecer o texto da Constituição, isso será suficiente muitas vezes para acertar, tá bom? Vem agora comigo, por favor, para o nosso item B. Olha lá, ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada, sendo apenas exigida a prévia autorização à autoridade competente. Meu amigo, isso aqui está falso, hein? Isso aqui está violando o que dispõe o artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição. Mais uma vez, conhecendo o texto da Constituição, você conseguiria matar esse tipo de questão aqui, tá bom? Esse tipo de item. Lá na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 16, diz assim, ó. Você pode, inclusive, pegar a sua apostila para acompanhar a leitura. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, falou em direito de reunião, 2 pontos aqui, eles devem ser entendidos como ponto máximos, tá bom, pessoal? O direito de reunião, ele tem previsão no artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição. A gente costuma entender que esse direito de reunião é um direito complexo, não por ser difícil, mas sim porque vários vários requisitos devem ser atendidos, e os 2 mais importantes são os 2 que eu vou colocar aqui em vermelho, tá? Mas vamos aqui por partes. O direito de reunião deve ser pacífico e sem armas. Pacífico por quê? Porque não pode haver violência nas manifestações coletivas a partir do direito de reunião. E para quem não conhece, o direito de reunião é aquele exercido a partir das manifestações. Ah, haverá uma manifestação no dia 7 de setembro. Tudo bem, ali é o direito de reunião sendo exercido, tá bom? Tem que ser de forma pacífica, sem armas. Outro ponto importante, tem que ser realizado em locais abertos ao público. Locais abertos ao público. Tudo bem? Outro ponto importantíssimo para nós, pessoal, é que o direito de reunião, ele independe de autorização. Como assim independe de autorização? Significa dizer que você pode exercer o direito de reunião sem precisar da autorização do poder público. Basta simplesmente, pessoal, você fazer um outro requisito que daqui a pouco eu vou colocar aqui em vermelho também, né? E aí, continuo com vocês, não pode frustrar reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Frustrar significa atrapalhar. Quer dizer, então, que se estiver rolando uma outra manifestação naquele mesmo local e eu querer exercer o meu direito de reunião ali, eu não vou poder porque aquela foi anteriormente convocada para o mesmo local. Eu vou ter que me dirigir a outra localidade, não é? Ó, colocar isso aqui para você. Convocada para o mesmo local. Beleza? E o último ponto importante aqui para nós, que eu vou colocar em vermelho, é o que exige mais a Constituição. Ela exige apenas um prévio aviso à autoridade competente. E aí, eu quero explicar para vocês o que é esse prévio aviso, tá bom? Prévio aviso é um ato que deve ser realizado para mostrar, para comprovar qual foi a reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, quando se faz o prévio aviso, você comprova que aquela reunião foi convocada para aquele local de forma prévia. Só que eu queria que vocês tomassem cuidado e não confundissem esses 2 pontos em vermelho, pois de fato são os 2 pontos mais confundíveis em prova. É o que o examinador costuma trocar. Quando eu falo em autorização, eu falo de um questionamento. Eu posso ou não exercer manifestação naquela localidade? Eu não preciso disso.
mas eu preciso do prévio aviso. E prévio aviso, pessoal, que é esse segundo ponto bastante cobrado em prova, ele não se confunde com autorização. Por quê? Porque a autorização é uma pergunta, o aviso é uma afirmação. Quando eu chego para a autoridade competente e digo, olha, eu vou exercer manifestação sábado lá na Avenida Paulista. Beleza, eu não estou perguntando se posso exercer, eu estou só afirmando, tá bom? É essa a ideia. Professor, qual seria a autoridade competente para ser feito o aviso? Olha, sabe quem é que pode ser a autoridade competente? Qualquer agente público, inclusive você, guarda municipal. Sabia disso? Bom, a ideia é que o agente público, se receber o aviso de uma reunião, ele tem um dever legal de informar todos os órgãos responsáveis para a contenção de uma possível violência em uma manifestação, para a promoção da saúde naquela manifestação, tá bom? É por isso que se convoca ali autoridades de trânsito para fazer o desvio no local da manifestação, convoca-se guarda municipal para o exercício da segurança, convoca-se ali o sistema de atendimento médico simplesmente para realizar ali a proteção da saúde no local. Enfim, o direito de reunião ele precisa de todos esses atos e você deve lembrar de todos eles. E os dois mais importantes são esses em vermelho, o que acabou tornando o item B do artigo da nossa terceira questão como falso, né? Passo com vocês para o item C. Olha lá, ó. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Pessoal, para quem não sabe, o racismo é um crime que tem previsão no texto da nossa Constituição Federal. E nós encontramos, pessoal, vários crimes no texto do artigo 5º, e eu quero revisar sobre esse ponto também. Até porque eu não estou preocupado em quantidade de questões, e sim em qualidade de estudo, tá bom? Isso é o mais importante para nós. Mais importante do que quantidade é a qualidade. Por isso que nós vamos analisar cada item e entender o porquê que está certo e o porquê que está errado e, além disso, extrair o máximo de conhecimento possível de cada um. Bom, na nossa Constituição, no artigo 5º, nós encontramos 6 crimes, para quem não sabe. Nós temos o crime de racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados. E o que é que tem em relação a esses crimes, pessoal? Existe uma compreensão de características constitucionais. Eu quero trazer aqui para vocês, tá? E para facilitar a sua vida, eu vou trazer aqui algumas dicas que acabam nos ajudando. Nós temos esses 6 crimes, colocá-los aqui, ó. Inciso 42 fala do crime de racismo. Lá no inciso 43 fala dos crimes de tortura. Eu vou colocar todos eles aqui, ó. Tortura, de tráfico de drogas, lá fala em tráfico de entorpecentes e drogas afins, é o famoso tráfico de drogas. Fala-se também em terrorismo, e também em crimes hediondos. E lá no inciso 44, nós vamos tratar do chamado crime de ação de grupos armados. Colocar aqui, ó, ação de grupos armados. Então, nós temos esses 6 crimes indicados no texto da Constituição. O que é que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Eu quero definir as características constitucionais deles. E para facilitar a sua vida, eu vou logo estabelecer aqui alguns bizus. Bizus esses que vão, de fato, nos ajudar na análise de cada um desses crimes sobre suas respectivas características. Aí eu vou colocar aqui embaixo para você, tá? Ó, esses bizus. Quais são os bizus? Se você analisar o texto da Constituição, o primeiro deles, pessoal, é que todos os crimes, todos são inafiançáveis. Se você buscar no texto da Constituição, você vai encontrar que racismo é inafiançável, tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e crimes hediondos, assim como os crimes de ação de grupos armados, todos eles são inafiançáveis. Beleza, vou colocar essa informação para você, ó. Todos são inafiançáveis. Opa, racismo inafiançáveis não. Racismo inafiançável, no singular. Tudo bem. Já esses daqui, inafiançáveis. Beleza. E o crime de ação de grupos armados também inafiançável. Essa é a característica constitucional indicada lá para esses crimes. E aí, só para você entender, o que é um crime inafiançável? Crime inafiançável é aquele crime que não admite o pagamento de fiança. E fiança, para quem não sabe, é um valor que se paga para responder um processo em liberdade.
Então não se pode pagar nada para garantir ali a liberdade provisória nesses casos, tá bom? Porque são crimes inafiançáveis. Embora seja importante destacar que, além disso, esses crimes aceitam, tá, pessoal, liberdade provisória. O que eles não aceitam é o pagamento de fiança, tá bom? Esse é um ponto importante para todos nós. Volto com vocês para cá. Beleza. Além disso, tenho que trazer para vocês uma outra compreensão, um outro bizu. Existe o famoso bizu do ração, não sei se você já ouviu falar. Ração é para a gente assimilar dois crimes ali, ó. RA de racismo e ação de grupos armados. A gente vai entender que o ração, além de serem considerados crimes inafiançáveis, eles serão crimes imprescritíveis. Olha que característica importante, tá bom? Quer dizer que são crimes que não prescrevem. E quais são os crimes que envolvem ração? Racismo e ação de grupos armados. Então eu coloco, ó, racismo é imprescritível. E quando a gente fala de ação de grupos armados, também é imprescritível. Beleza, sem problema nenhum. Tá aí as características desses crimes aqui, não é? E, pessoal, nós temos uma outra dica que eu vou colocar bem aqui do lado, que é a dica do T3H. T3H, aqui para a gente associar, são esses três crimes que começam com T, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, e H de crimes hediondos. E esses crimes, além de serem inafiançáveis, eles são o quê? Insuscetíveis, ou seja, não se aplica a eles, nem a graça, nem a anistia. De graça ou anistia. Colocar isso aqui para você, tá bom? Bom, o que é que significa ser insuscetível? Insuscetível no sentido de que não se aplica. Não se aplica a esses crimes nem a graça nem a anistia. Graça é um perdão dado pelo presidente da República. Anistia é um perdão dado por lei, logo pelo Congresso Nacional. Quer dizer, em outras palavras, que o tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos são crimes imperdoáveis. E aí eu coloco para você também essa característica aqui para a gente indicar, tá bom? Esses crimes são insuscetíveis de graça ou anistia. Ali embaixo estão os bizus que vão lhe auxiliar a lembrar dessas informações e com elas vocês estarão aptos, pessoal, a responder a maioria das questões sobre isso aqui. E para responder todas, eu vou mostrar agora para vocês mais uma característica, tá? Que nesse caso é em específico para o crime de racismo. Lá na Constituição Federal, ao determinar sobre o crime de racismo, o texto constitucional diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeitos à pena de reclusão, nos termos da lei. E aí eu quero trazer para vocês essa compreensão, ó. A pena do crime de racismo é uma pena de reclusão. Professor, o que é que significa uma pena de reclusão? Bom, pessoal, para nós, no direito constitucional, nem seria tão necessário saber. Mas como é importante você, às vezes, saber para entender por forma lógica, reclusão é um tipo de pena cujo regime inicial pode ser o fechado, o semiaberto ou aberto. Enquanto a palavra detenção é um tipo de pena cujo regime inicial pode ser o semiaberto ou aberto apenas, não aplica-se o regime fechado. É essa a ideia, tá bom? E aí, em prova, eles não perguntam o que é reclusão, o que é detenção, mas eles vão tentar lhe confundir colocando que racismo é pena de detenção. Não é, é pena de reclusão. E para lembrar, você vai fazer a seguinte assimilação. Lembra do R de racismo com o R de reclusão. E com isso, aqui nós temos todas as informações necessárias sobre os crimes e suficientes para a gente responder qualquer questão envolvendo eles. Responde aqui comigo, por favor, esse nosso item C aqui, pessoal. Ó, por que ele está errado? Racismo constitui crime inafiançável? Constitui. Imprescritível também. Sujeito à pena de detenção é? Não, sujeito à pena de reclusão. O erro está nesse ponto e o fundamento está lá no artigo 5º, inciso 42 da nossa Constituição. Beleza? Olha agora comigo, por favor, o item D. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade de polícia judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Meu amigo, isso aqui está falso. E aí eu observo para o que dispõe o artigo 5º, inciso 61 da nossa Constituição. Não é por ordem escrita e fundamentada por autoridade de polícia judiciária, mas sim por autoridade
judiciária. E o que é uma autoridade judiciária? A autoridade judiciária é o famoso juiz. Já ouviram falar? Bom, ordem escrita e fundamentada por autoridade judiciária é o famoso mandado de prisão. Delegado de polícia, que seria a autoridade de polícia judiciária, ele não tem competência de fazer mandado de prisão não, tá? O delegado ele pode prender em flagrante delito, mas nunca por meio de mandado de prisão. Logo está falso o item D por esta razão. E olha lá o item E. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo exclusivamente na hipótese de prestar socorro. Aí, meu amigo, deixou errado, tá? E aí eu aproveito com vocês para a gente tratar também raciocínio sobre esse item E, de acordo com o que dispõe o artigo 5º, inciso 11. Vou colocar aqui porque no outro espaço aqui já não tem mais, né? Vamos colocar aqui embaixo, ó. Já ouviram falar sobre a regra da inviolabilidade domiciliar? Esta regra ela é indissociável para o nosso estudo. Por quê? Porque é simplesmente o assunto mais cobrado em prova do direito constitucional. Eu não estou falando nem do artigo 5º não, tá? Eu estou falando de todo o direito constitucional. A inviolabilidade domiciliar é assim tratada por nós. Segundo a Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Eis a regra. Por quê? Porque depois disso tem uma vírgula. Aí fala assim, ó, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então o que é que a gente vai entender? A regra é a inviolabilidade domiciliar. E essa regra de inviolabilidade corresponde à ideia de que somente se pode ingressar em domicílio alheio se for com consentimento do morador. Só que desta regra nós encontraremos exceções. Quais são elas? A primeira delas é essa exceção chamada por flagrante delito. O que é o flagrante delito? Flagrante delito, pessoal, é aquela prisão que acontece no momento da prática do delito. Então você é guarda municipal, está passando em uma rua e ouve gritos de uma mulher que está sendo espancada dentro do seu domicílio. Você vai tocar lá na campainha, bater a porta, perguntar se pode entrar? Simplesmente você entra. Você taca ali o pezão na porta e entra, não é assim? Bom, por quê? Porque você está numa situação autorizativa, que é o tal do flagrante delito. Nesse caso, você pode ingressar e prender ali o agressor, por exemplo, tá bom? Porque você estaria em situação de flagrante delito. Esse é um ponto interessante para nós. Olha mais agora, pessoal, outra exceção. Além do flagrante delito, nós temos a situação de desastre. Desastre, para quem não sabe, é todo aquele evento causado pelo ser humano ou pela natureza que gera um risco generalizado. Autoriza também o ingresso. Então vamos supor que há uma situação de incêndio e aí de repente uma pessoa, para fugir daquela situação, ela tem que pular no terreno da casa do vizinho. É uma situação de desastre autorizativa, né? Obviamente tem até um estado de necessidade por detrás. Além do desastre, nós também temos a condição para prestar socorro. Chega lá o atendimento médico de ambulância e aí o paramédico ele pode ingressar na casa do indivíduo sem presidir o consentimento dele para prestar socorro? Pode. E por último, e talvez mais importante, tem a tal da determinação judicial. Determinação judicial, temos que concordar aqui, ela corresponde a uma ordem feita por um juiz, tá bom? E aí o que tornou errado o item E foi esse exclusivamente, porque na verdade existem 4 situações permissivas. Só que agora eu quero detalhar com vocês. Conforme diz a Constituição Federal, a determinação judicial tem que ser durante o dia. E aí eu pergunto para você, o que é durante o dia, sabe dizer? Bom, o raciocínio aqui para nós ele é interessante. Quem define essa compreensão sobre durante o dia é o Supremo Tribunal Federal. E para ele existem 2 teorias. Tem uma teoria que hoje não é aplicada na prática, mas é uma teoria a ser entendida, que é a teoria da aurora ao crepúsculo. Entende-se como durante o dia do nascer do sol até seu poente, isso seria dia. E existe uma outra teoria que é adotada na prática hoje, em que o Supremo Tribunal Federal definiu um horário específico. E esse horário, tá, não é aquele estabelecido na Lei de Abuso de Autoridade, é o horário estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. E para ele, durante o dia, tá, corresponde-se a quê? Ao horário que vai de 6 da manhã às 6 da noite, de 6 às 6, de 6 às 18 horas. Isso quem entende é o Supremo Tribunal Federal, tá bom, pessoal? É por isso que mandados de prisão eles são cumpridos normalmente às 6 horas da manhã, já no primeiro horário do que se compreende dia, até para se utilizar do elemento surpresa, não é?
E no caso das demais condições, flagrante delito, desastre, prestação de socorro, obviamente não foi citado no momento. Por quê? Porque estas podem ser ingressadas tanto durante o dia como durante a noite por tais hipóteses, tá bom? Com isso, pessoal, aqui está um raciocínio importante para nós. E antes da gente encerrar essa nossa videoaula, eu quero trazer para vocês mais uma questão que envolve essa condição. Vem aqui comigo, por favor, para a nossa quarta questão. Olha lá, ó. Assinale a alternativa que contempla uma hipótese em que um guarda municipal, você, guarda municipal, poderia adentrar em uma residência sem consentimento do morador e sem que esteja violando a Constituição Federal. Para isso, basta observar uma dessas exceções que a gente aqui estudou, não é? Vamos lá para o item A. Durante o dia ou à noite, com a intenção de prender um criminoso sobre o qual teve notícia que estaria residindo no local. Vamos com calma. Se você teve notícia de que um criminoso estava residindo no local, e se aquele cara não está cometendo crime, você tem flagrante delito? Tem? Tem não. Aí você não poderia entrar não, tá? A não ser que tivesse determinação judicial, mas essa determinação judicial tem que ser durante o dia. O item A não, tá? Não vamos marcá-lo não, por favor. Olha lá o item B. Durante o dia, com a autorização do delegado de polícia para investigar uma denúncia que no dia anterior teria ocorrido em caso de violência familiar. Pessoal, delegado de polícia faz determinação judicial? Faz não. Delegado de polícia não é juiz. Logo, não se pode nessa condição. Falso o item B também. Olha o item C. Durante a noite, para dar apoio a policiais civis para cumprir mandado de prisão, regularmente expedido contra um réu condenado pela justiça. Meu amigo, se é durante a noite, não pode mandado de prisão, pois determinação judicial é somente durante o dia. E olha lá o item D. Durante o dia ou à noite, se na residência estiver ocorrendo um flagrante delito, ou no caso de um desastre, ou ainda para prestar socorro. Você, guarda municipal, pode ingressar durante o dia ou durante a noite por flagrante delito? Pode. Numa situação de desastre? Pode. Numa situação de prestação de socorro? Também. Logo, então, o item D seria, então, o gabarito da nossa questão, de acordo com o fundamento estudado aqui na regra da inviolabilidade domiciliar do artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Beleza? Moleza essa questão, né? Uma questão interessante, bastante cobrada em prova. E com esses pontos, pessoal, é importante, então, a gente definir aqui raciocínios interessantes sobre o artigo 5º da Constituição. Mais uma vez, eu peço a você que não conhece ainda bem do texto da Constituição, que você coloque nos seus estudos diários a leitura do texto constitucional, pois conhecer a literalidade do texto é fundamental para todos nós, e essa é a perspectiva de cobrança pela banca VUNESP, assim como seria por qualquer outra banca, tá? E antes de a gente encerrar essa nossa videoaula, eu quero só trazer para vocês mais uma vez o meu Instagram, @profsamuelmarques. Caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo e queira tirar essa dúvida, manda mensagem para mim lá no meu direct, tá bom? Além do mais, você também pode acompanhar no meu Instagram outras aulas gratuitas que estarei com você aqui no canal da Implacável Concursos. Quero pedir a você que chegou até este momento que deixe seu like no nosso vídeo, caso não tenha deixado, tá bom? Que compartilhe ele com seus amigos, esse vídeo vai ficar disponível. E você que está assistindo em um momento posterior, que não seja ao vivo, deixa aqui embaixo, tá, o seu comentário, o que é que você achou desse vídeo, o que é que você queria, qual é o concurso que você vai prestar. Ah, eu quero uma preparação específica para a GM Florianópolis sobre o assunto X do direito constitucional, por exemplo. Então coloca lá nos nossos comentários, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se encontra em outra oportunidade aqui no canal da Implacável Concursos. Vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Valeu, pessoal. Até uma próxima, foi um grande prazer.